Em 2018, o Rio de Janeiro registrou o maior número de mortes pela polícia desde que o estado contabiliza esses dados há 20 anos. Foram 9 mortes em operações das Forças Armadas e mais de 30 PMs e 3 homens do Exército foram mortos em serviço durante a intervenção federal. Esse ano não foi diferente. Mais de 4.000 tiros foram disparados no Grande Rio no primeiro semestre desse ano. No governo de Wilson Witzel, o Rio teve 2 operações com o maior número de vítimas desde 2013. Essas 2 operações ocorreram em favelas. Até maio, a polícia do estado já tinha matado 5 pessoas por dia. Hoje a nossa conversa é com Pablo Nunes, ele é coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança. Oi, Pablo. Houve uma mudança de padrão nas operações da polícia com a chegada do governo de Witzel? O que a gente tem verificado nesse primeiro semestre de 2019 é que houve sim algumas mudanças muito importantes e muito dramáticas, né? O governo Witzel está sendo conhecido como um governo que está aumentando o número de operações. Então, se a gente comparar com os dados do ano passado, o número de operações aumentou 46%, que é algo que já está nos mostrando que essa é a principal ferramenta que está sendo utilizado pelas polícias para fazer a segurança pública do dia a dia. As operações também estão sendo mais letais nesses 5 meses, né, que são os últimos dados que nós temos. De janeiro a maio, a polícia já matou 731 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Isso corresponde a mais de 20% de todas as mortes violentas ocorridas esse ano. Então é uma polícia que está matando mais, que está indo mais em operação e que também está sendo uma polícia que está fazendo operações mais aterrorizantes. O uso de caveirões aéreos, né, os helicópteros blindados com plataformas de tiro, ou seja, os policiais embarcados nesses helicópteros atiram para baixo a esmo, tem sido uma prática comum durante o governo Witzel e que é pouco eficaz no combate à criminalidade e, na verdade, só coloca, né, aqueles territórios que recebem essas operações num clima de completa insegurança, violência, medo e faz com que as pessoas deixem de fazer suas atividades diárias, que os alunos tenham, né, aulas completamente interrompidas e sua saúde mental comprometida e, enfim, esse é o grande modelo do governo Witzel. E também um outro dado adicional é que nesse ano, de forma muito diferente do que aconteceu no ano passado, as polícias têm feito operações sozinhas, né? Uma fazendo operações sem a outra, sem compartilhar informações, sem trocar pesquisas de inteligência sobre como a melhor maneira, né, de se fazer o combate ao crime organizado de maneira qualificada, inteligente e que possa, sim, reduzir o crime de maneira mais significativa no curto prazo e também no longo prazo. E em 10 meses de intervenção federal, que foram disponibilizados mais de R$1 bilhão, houve uma melhora efetiva na segurança pública? O que a gente viu durante a intervenção federal é que as operações que eram, enfim, tinham milhares de pessoas na rua, né, agentes do Estado, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, com essas operações que, enfim, que eram muito grandes, ele teve, sim, o mérito de reduzir o que a gente chama do crime de roubo de carga, né, que foi o principal objetivo da intervenção, mas fez uma redução principalmente dos grupos criminais que faziam a interceptação desses carros, né? Então, roubo de carga, só para ficar claro, é quando um grupo criminal pega um caminhão numa via do Rio de Janeiro, desvia para algum lugar, pega o conteúdo de dentro desse caminhão, normalmente celulares e coisas de valor, faz essa distribuição para pessoas que têm interesse de comprar. Existe uma cadeia que vai muito além daquele grupo que vai fazer a interceptação desses caminhões. Mas a intervenção entendeu que a prioridade era combater esses grupos. E o que aconteceu? Realmente diminuiu o roubo de cargas quando teve muitas operações. Mas assim que a intervenção parou de fazer operações, o roubo de carga voltou a crescer. Então, de fato, a gente teve uma promessa, muitas promessas durante o ano da intervenção, de redução de crimes, de redução de roubo de carga, de maior integração e maior investimento em inteligência, e o que a gente tem visto é que em 2019 nada disso foi herdado.
Se a gente teve uma redução do roubo de carga, a gente já está vendo o aumento, a gente vê aumento no roubo de rua, a gente vê aumento significativo no roubo em coletivos, que são roubos que afetam as pessoas mais pobres do Rio de Janeiro. Então, a intervenção federal ela pode ter deixado mais viaturas, mais helicópteros blindados, mas não necessariamente deixou realmente reduções consistentes de criminalidade e maior sensação de segurança para a população do Rio de Janeiro. A polícia mata muito, mas também morre muito. Como inverter a lógica do confronto permanente? É óbvio, né? Se a gente continuar tendo polícias que vão para a rua fazer operações gigantescas, trocar tiros, normalmente em favelas e periferias do Rio de Janeiro, o resultado vai ser a morte. Tanto do lado dos grupos criminais quanto do lado dos policiais. Uma polícia que investe em inteligência faz uma ação qualificada que vai responder àquele crime de forma que cause menos mortes dos dois lados, né? A gente tem um processo aqui no Rio de Janeiro também muito grave, que são as operações vingança, que a gente chama entre muitas aspas, que são as operações exatamente após a morte de um policial, né? Se um policial morre em serviço numa favela do Rio de Janeiro, 2 ou 3 dias depois a gente tem uma operação que há uma alta letalidade. A gente responde à violência aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, mas parece que está aumentando. A gente responde à violência com mais violência. E isso nunca resolveu os problemas de segurança do Rio de Janeiro e nunca vai resolver. A gente está investindo no fracasso do que a gente já assistiu nos últimos anos. O Estado tem um problema crescente que são as milícias. Por que as ações de confronto são direcionadas apenas ao tráfico de drogas? A gente tem um problema muito grave no Brasil e no mundo, que é esse ideal de guerra às drogas, né? A gente elencou algumas drogas que seriam as drogas a serem combatidas e, para esse objetivo, a gente coloca as polícias na rua, a gente mata muitas vezes, causa grandes letalidades, tudo em nome de reduzir ou de combater o chamado tráfico de drogas. A gente tem que mudar essa lógica, né? Quando a milícia ela opera, né, e o início da milícia, ela também tinha na sua composição também não tolerar o tráfico de drogas nas suas regiões controladas, a gente verifica que é exatamente isso, né? A gente não teve um combate desses grupos criminais que agora têm colocado vastas parcelas da população do Rio de Janeiro sobre o medo, sobre o crime, sobre a insegurança, sobre inclusive custos, né? Porque a milícia também ela se notabiliza pela cobrança de taxas para que os moradores tenham segurança, né? Ou, na verdade, taxas para que os moradores não tenham crimes, né, que muitas vezes são cometidos pelas próprias milícias, né, como forma de amedrontar. Então, a gente verifica que hoje, como a milícia tem se expandido seus negócios e também seus territórios, a gente verifica que começa a haver alguns movimentos de tentativa de desarticulação desses grupos, mas ainda são muito incipientes e são muito aquém do verdadeiro problema, que talvez seja o problema número 1 do Rio de Janeiro hoje, que é enfrentar os grupos de milicianos no Rio de Janeiro. Quais as consequências a curto, médio e longo prazo para as comunidades que convivem diariamente com as operações e a truculência policial? A consequência de curto prazo é o que a gente vê todos os dias e o que a gente ouviu um pouco hoje no evento, né? São pessoas que estão cansadas de passarem pelas suas ruas, né, das suas favelas e comunidades aqui do Rio de Janeiro e contar número de bala, ver pessoas que elas conheceram durante a infância serem mortas de uma hora para outra. A gente verifica que é um cotidiano de muita violência, de muita falta de possibilidade de pensar o seu dia, né? A gente pensa muito nessa violência que mata, mas antes de matar é uma violência que tem uma série de violações e violências que são infligidas a essas pessoas, essa população, que não necessariamente vai ser numerificado como um corpo no chão. Então, várias escolas têm que fechar por conta de tiroteios e os alunos perdem aula. Vários professores das escolas que estão nesse contexto de violência armada desistem de dar aulas. Então, a gente tem muitos alunos do Rio de Janeiro que não tiveram ainda aula de matemática durante esse ano porque não tem professor que tenha coragem de ir à escola dar aula. E é exatamente isso, muitas deles têm que ter coragem de ir, e isso é um absurdo, né? As pessoas estão sendo negadas nos seus direitos mais básicos, isso na questão da educação, na questão da saúde, vários postos de saúde que são fechados, e isso a médio e longo prazo vai refletir exatamente no que a gente está
começando a prestar atenção, que é no aumento grande de moradores de favelas que têm problemas de saúde mental, que têm problemas de coração, muitas das vezes, e morrem de infarto do nada, e todo um processo de conviver e de viver nesse cotidiano de violência que muitas das vezes é praticado pelo Estado, a maioria das vezes, que vai se inscrever, de certa forma, no corpo dessa população, né? A gente teme muito, a gente não vai, né, ser um Estado realmente democrático enquanto a gente mantiver, né, enquanto a gente aceitar de forma passiva e conivente a violência que é perpetrada nessas favelas e nessas periferias. Esses números absurdos de letalidade policial é um absurdo, é um escárnio que 40% das mortes ocorridas aqui na capital, violentas, no ano de 2019, tenham sido cometidos pela polícia, que é exatamente a força, que é quem nós delegamos a tarefa de cuidar da nossa segurança. É um absurdo, isso não tem paralelo nenhum no mundo. E a gente não vai conseguir, a gente não pode reafirmar que nós somos um Estado democrático, de direito, se vastas parcelas da população têm seus direitos mínimos negados e violentados pelo próprio Estado. Como funciona a rede de observatórios da segurança? A rede de observatórios está congregando 5 observatórios, um aqui no Rio de Janeiro, outro na Bahia, um no Ceará, um em Pernambuco e um em São Paulo. Cada um desses observatórios é organizado por uma organização local, tanto da academia quanto da sociedade civil, e a gente monitora diariamente 16 indicadores sobre segurança pública e que vão muito mais além do que os números oficiais. Então, a gente não monitora homicídios, mas a gente monitora mulheres mortas por crimes de ódio, LGBTfobia, linchamentos, que é uma prática corriqueira no Nordeste e que a gente está tendo atenção especial para isso, e uma série de crimes e indicadores de segurança pública que são muito mais próximos da população do que necessariamente os números oficiais. Cada um desses observatórios faz uma análise de uma centena de fontes todos os dias e coloca num banco de dados que a gente daqui do Rio de Janeiro coordena e sistematiza e, enfim, produz o que a gente mostrou hoje, né, o primeiro produto, que são esses números que dão, né, essa luz sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro com relação às operações policiais. Muito obrigada pela entrevista, Pablo. Milena Guedes, para a TV PUC Rio.